Olá, seja bem-vindo para o Projeto Integrador 3 da turma de Licenciatura em Pedagogia da Univesp Polo Aparecida. O grupo é composto pela Michele, pela Daniele, pela Glaucia, pela Inês e por mim, Rogério. Você já presenciou alguém fazendo uma leitura e você pensou assim, será que essa pessoa aprendeu a ler? Nossa, como ela lê tão mal? Muito possivelmente você está diante de alguém que tem dislexia e não uma pessoa que não aprendeu a ler. A proposta do projeto integrador desse semestre era justamente que pensássemos a respeito das perspectivas sobre as dificuldades de aprendizagem versus as inadequações metodológicas. Nós nos reunimos, conversamos e escolhemos então a dislexia como a dificuldade de aprendizagem que iríamos trabalhar e como nós buscaríamos um auxílio para que essa dificuldade de aprendizagem pudesse ser minimamente sanada ou pelo menos para que ela pudesse ser minimizada durante o processo de aprendizagem. E foi aí então que nós chegamos à conclusão que poderíamos desenvolver o podcast. Segundo a Associação Brasileira de Dislexia, um número entre 5 e 17% de crianças em todo o planeta, elas têm dislexia. E se uma dessas crianças da pesquisa é uma das crianças que está dentro da sua sala de aula, como é que você faz para auxiliá-la no seu processo de aprendizagem? Uma coisa que acontece na dislexia é justamente o embaralhamento das letras com palavras simples. Essas letras se embaralham e é justamente isso que acontece quando essa pessoa tenta ler. Confusão, ela não consegue ler. Além do embaralhamento, as palavras podem ficar embaçadas. E se durante o processo de aprendizagem, então, o professor usar o podcast? O podcast é um arquivo de áudio que ele pode gravar a aula na sala de aula, ou ele pode fazer um momento de gravação fora da sala de aula, no qual ele faz a leitura de um texto que ele fez durante a aula, no qual ele faz a explicação de um conteúdo que ele também já fez na sala de aula, para que esse aluno possa acompanhar repetidas vezes, ouvindo, já que a sua dificuldade está no acompanhamento visual desse conteúdo, desse texto. Além disso, o professor pode auxiliá-lo com a calma de estar em sua casa e não ter pressa para ler, para que esse aluno, então, desenvolva ali mecanismos, ferramentas pessoais, individuais, para que ele consiga ler de uma maneira mais fácil e sem pressão. Vamos ver aqui um exemplo de uma leitura que poderia ser feita. A literatura é a arte da palavra. Podemos dizer que a literatura, assim como a língua que ela utiliza, é um instrumento de comunicação e de interação social. Ela cumpre o papel de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. Eu sei que a gravação do podcast é trabalhosa, e dentro da rotina do professor ela pode ser uma tarefa a mais que vai ser cansativa. Só que pensando nos resultados que um podcast pode trazer para um aluno com dislexia e nas possibilidades de desenvolvimento desse aluno, eu acredito que vale o esforço. É importante salientar que dislexia não é doença. Ela é um distúrbio de aprendizagem, como a gente já se referiu aqui, que vai justamente causar o embaralhamento e o embaçamento das palavras na leitura. Inclusive mostrei o exemplo aqui para vocês. Precisa ter isso muito claro, professor. Dislexia não é doença. E o podcast que você gravar pode auxiliar e muito esse aluno no seu desenvolvimento. Lembre-se, esse aluno estará em casa, sem pressão, ouvindo o que você diz e fazendo a leitura daquilo que você já realizou em sala. O podcast não está limitado ao professor de língua portuguesa. Todos os professores de todas as disciplinas podem desenvolver o podcast. Eles só precisam pensar como a sua disciplina vai ser melhor beneficiada com o uso desse podcast. Inclusive, o aluno pode produzir o seu podcast, seja um trabalho em grupo, para que depois possa se tornar um trabalho a ser feito individualmente. Esse aluno que tem dificuldade com a leitura e obviamente também vai ter dificuldade com a escrita, pode desenvolver as suas habilidades e apresentar essas habilidades por meio da gravação de um podcast feito por ele
explicando os conteúdos de uma pesquisa que ele fez, de uma entrevista que ele fez a respeito do assunto que foi proposto pelo professor. Não é fácil mensurar ou medir os benefícios que podem vir da utilização de um podcast, mas um que com certeza é válido é o engajamento do aluno e o seu sentimento de pertencimento dentro do processo de ensino-aprendizagem da própria sala de aula da escola. Esse aluno com dislexia, que muito possivelmente desenvolva aí um não querer ir à escola, uma preguiça, não vai querer ter atenção, certamente se ele sabe que ele não será avaliado como todo mundo geralmente usando de repente aí uma técnica de avaliação e realmente pesquisando e avaliando a sua habilidade naquilo que ele realmente sabe fazer e naquilo que realmente ele aprendeu, esse aluno se sinta mais estimulado e motivado a estar na escola. Eu também sou professor de ensino médio e eu utilizo o podcast com os meus alunos. Eu não tenho alunos com dislexia, mas eu posso dizer para você que o ganho com o podcast foi bastante interessante. Então, eu convido você a realizar também o seu podcast e colher os resultados do seu trabalho.